pessoal, tudo bem? Me chamo Jennifer Hatke e eu faço parte do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas e hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais da disciplina de hidráulica aplicada. E hoje pegamos o tópico do Teorema de Bernoulli para líquidos reais. Então, o que fala o Teorema de Bernoulli? Ele fala que para o escoamento contínuo e permanente, a carga total de energia em qualquer ponto de uma linha de corrente é igual à carga total em qualquer ponto adjacente do mesmo de linha corrente, mais a perda de carga entre os dois pontos. Dessa forma, a equação de Bernoulli é essa aqui, onde Z1 é a altura inicial, mais a velocidade inicial ao quadrado divididos por 2 vezes a gravidade, mais a pressão inicial dividida pelo peso específico do líquido que passa nessa tubulação, igual a altura 2, mais a velocidade final ao quadrado por 2 vezes a gravidade. Essa altura 2 seria a altura final, mais a perda de carga entre o ponto 1 e 2, mais a pressão no ponto 2 dividido pelo peso específico do líquido que passa na tubulação. Então, dessa forma, a gente vai fazer um exercício, no qual o exercício nos diz que no tubo recurvado abaixo, neste aqui, a pressão no ponto 1 é de 1,9 kgf por centímetro quadrado e que a vazão transportada por este tubo é de 23,6 litros por segundo. Então, ele nos pede a perda de carga entre os dois pontos. Qual vai ser a carga que vamos perder entre o ponto 1 e 2 durante o trajeto da água? Então, pessoal, vamos começar fazendo a coleta dos dados. O exercício nos forneceu a informação de que no ponto 1 a pressão é 1,9 kgf por centímetro quadrado. A gente vai fazer a transformação para kgf por metro quadrado. Dessa forma, vai ficar 19.000 kgf por metro quadrado. A gente faz essa transformação para facilitar o cálculo e dessa forma poder cortar as unidades em seguida. A pressão no ponto 2 é 0, tá? Porque é onde está saindo o líquido. Então, a pressão é 0. O diâmetro 1 são 125 milímetros, o diâmetro de entrada. Dessa forma, transformamos para metro, 125 metros. Então, dessa forma, a gente também consegue calcular a área, tá? Colocamos na fórmula da área para um círculo, π diâmetro ao quadrado divididos por 4, e chegamos na conclusão que nossa área é 0,012 metros quadrados. Dando seguimento, a altura no ponto 2, no ponto 1, é 0, tá? Que é no ponto de referência. E a altura no ponto 2 é 1,25 metros, de acordo com esta cota. O diâmetro 2, que nos foi fornecido, são 100 milímetros. Dessa forma, transformamos para metros para facilitar o corte das unidades de medida, 0,1 metros. Colocamos na fórmula da área de um círculo e achamos que a nossa área dessa tubulação no ponto 2 é 0,0078 metros quadrados. Como a gente pode ver, na fórmula de Bernoulli, a gente precisa também da velocidade, porque a altura nós temos, a pressão nós temos, e vamos isolar a perda de carga. Mas a gente precisa saber a velocidade. Então, como a gente vai encontrar essa velocidade? A velocidade é um jeito bem prático da gente encontrar. O que a gente vai fazer? O exercício nos forneceu a vazão. Essa vazão
é de 23,6 litros por segundo. Também para facilitar o corte das unidades de medida, transformamos por metros cúbicos por segundo. Então, a gente multiplica, faz o corte, que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Fizemos os cortes com litros dali e daqui, conseguimos chegar em metros cúbicos por segundo. E a fórmula da vazão, como a gente calcula a vazão? Se a gente não nos for fornecido. A vazão é igual a área vezes a velocidade. Temos a área, que calculamos anteriormente, e a vazão já nos foi fornecida. Então, a gente consegue isolar e achar a velocidade, que a velocidade é a vazão divididos pela área. Então, voltamos aqui e descobrimos que a área 1 é este valor aqui. A vazão, esta é a área, e esta é a vazão. Isolamos a velocidade e achamos este valor de velocidade. Damos seguimento e encontramos a velocidade 2 da mesma forma. E, em seguida, temos todos os nossos dados. Pressão 1, pressão 2, velocidade 1, velocidade 2, altura 1 e altura 2. Dessa forma, a gente vai isolar a perda de carga entre o ponto 1 e 2. Então, pessoal, a gente já tem todos os dados. Lembrando em que a altura 1 é 0, está no nível. A velocidade 1 é 1,97, a gente coloca ao quadrado e divide por 2 vezes a gravidade, mais a pressão 1 divididos pelo peso específico da água, que é 1000. A altura 2 é 1,25 metros, mais a velocidade 2 ao quadrado, divididos por 2 vezes a gravidade, mais a perda de carga entre os pontos. Esse ponto aqui é nulo, pois a gente não tem pressão no ponto 2. Realizamos todos os cálculos e chegamos à conclusão de que a perda de carga entre o ponto 1 é de 17,91 metros de coluna d'água. Metros de coluna d'água é a unidade de medida da perda de carga. Tá? Então, esse seria o valor da perda de carga em que a água vai fazer esse trajeto e ele vai perder 17,91 metros de coluna d'água. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada por ter procurado o PET e tenham todos bons estudos.